E agora tem a parte legal do encaminhamento de todo esse processo. O Vitor já antecipava a possibilidade aí de liberação do ex-presidente Lula. José Dirceu, também pelo Partido dos Trabalhadores, já entrou com um pedido de habeas corpus. E Tiago Berrache tem mais informações sobre isso. Oi, Tiago, boa tarde. Denise. Boa tarde a todos. Aliás, temos um convidado aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan, o advogado João Paulo Martinelli, criminalista, doutor em Direito pela USP. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Boa tarde, eu que agradeço o convite, um prazer. Doutor, afinal, o que acontece a partir de agora, com a defesa de Lula entrando para tentar a soltura do ex-presidente? Como que é o trâmite? Quem que decide? Em quanto tempo que ele pode deixar a prisão? O Supremo precisa publicar a decisão que foi tomada ontem, depois do julgamento? Como é que funciona? Como é que é o trâmite a partir de agora? Ora, o Supremo, em tese, não precisaria publicar a decisão, porque sempre se trata de uma decisão que está relacionada à privação de liberdade e essa privação é considerada ilegal, ela tem efeitos imediatos, né? Só que ontem os próprios ministros, até alguns que votaram contra a prisão após a segunda instância, entenderam que se houver motivo para aquele condenado em segunda instância permanecer preso, que aí o juiz tem que fundamentar a decisão, né, ao negar a soltura. Então não é um efeito automático, os juízes vão decidir com base, inclusive, no artigo 312 do Código de Processo Penal, que é o artigo da prisão preventiva, que traz os motivos, os fundamentos que legitimam a prisão preventiva. Por exemplo, o acusado, o condenado ficar solto, ele é perigoso fugir, ameaçar testemunha. É questão de periculosidade também, efetivamente, de crimes contra a vida, né? Sim, sim. Mas aí, nesse caso das pessoas que são consideradas perigosas, provavelmente já tem uma prisão preventiva decretada anteriormente. E a decisão de ontem não afeta quem está preso preventivamente. Que hoje, praticamente metade dos presos no Brasil ainda não foram condenados, sequer julgados, né? Esse é um problema, né? Porque aí que está o risco de não se permitir que haja prisão em segunda instância, porque pode demorar muito para se chegar a avançar nesse processo todo, né? Apesar que a decisão de ontem, né, afeta um número muito reduzido de presos. E são aqueles presos que não tiveram a prisão preventiva decretada, foram condenados em segunda instância e essa pena foi antecipada automaticamente. Quem está preso, condenado em segunda instância, por uma prisão preventiva, porque o juiz entendeu que era perigoso aquela pessoa permanecer solta, essa decisão não afeta esses casos, né? Por isso que o CNJ divulgou um número próximo de 5.000 presos, né? Se a gente considerar que nós temos mais de 300 mil presos no Brasil preventivamente, então é um número pequeno de pessoas que encontram na situação em que a decisão de ontem foi decidida. E tem alguns casos, só para lembrar dessa questão de corrupção, por exemplo, Eduardo Cunha e Cabral não serão beneficiados. Não, porque há prisão preventiva contra eles, né? Mesmo no caso aí citar algumas pessoas como o casal Nardoni, Suzane Richthofen, autores de crimes sexuais, de estupro. Essas pessoas ou já foram condenadas, já há o trânsito em julgado da condenação, ou foram presas preventivamente. Né? Não foram presos após a segunda instância automaticamente. Doutor, no caso de Lula, quem vai decidir se ele será solto, ou o momento que ele será solto, é a juíza Carolina Lebos. E, segundo as informações, ela já estaria com esse documento, com esse documento que foi protocolado na manhã de hoje, a gente ouviu na reportagem do Vitor Brown, mas a decisão dela pode ser tomada a qualquer momento, se ela já está com esse documento, estamos chegando no fim de semana, ela tem que esperar o fim de semana, pode ser na segunda-feira, como é que ela... Pode ser a qualquer hora e no fim de semana também? Sim, pode ser qualquer hora. Se o juiz responsável pela vara não decidir até a sexta, no final de semana cabe ao plantão judicial. Entendi. Né? Mas se eu não me engano, parece que ela está de férias, né? E tem um juiz que está no lugar dela, né? E que já está com o pedido para ser apreciado. Porque havia dúvida até entre os procuradores mesmo em relação a esse procedimento, porque é uma novidade essa decisão, né? Então como vai ser a aplicação, se o desembargador poderia liberar no final de semana, por exemplo, porque as indicações foi de que o pedido foi apresentado ontem, teria 24 horas, né? Quando é um pedido de habeas corpus. Não há prazo legal. O que a lei não permite seria uma demora injustificada, né? E como o Supremo disse, o juiz tem que... a regra deve ser,
Quem foi condenado em segunda instância e não tem uma prisão preventiva decretada, a regra é que fique solto. Exceto se o juiz responsável entender que é arriscado aquela pessoa permanecer em liberdade, né? Agora, a dúvida que surgiu também, e até discutido com alguns colegas ontem, é a seguinte: se o Supremo determinou que não cabe a execução antecipada da pena, então não poderia o juiz da execução, que seria o caso da juíza Carolina Lebos, não seria ela a decidir, mas sim o juízo condenatório, que no caso é o STJ, que foi o último órgão a decidir a respeito do processo. A defesa do ex-presidente entrou com um pedido perante o juiz da execução, até por uma cautela, né? E caso seja negado esse pedido em primeira instância, cabe recurso para a segunda instância da apreciação. Até um habeas corpus também é cabível ao TRF4. Porque ficaram em dúvida se poderia ser o juiz que ficou no lugar do ex-juiz Sérgio Moro, não é? Que em princípio seria também, haveria a possibilidade dele, porque ele que acabou ficando, não a juíza Lebos, né? Porque aqui nós temos o juízo da condenação, do conhecimento, né, que é o juiz que aprecia o caso e condena ou absolve. No caso da condenação, encerra a competência desse juiz e a competência passa para o juiz da execução. Agora, no caso Denise, desculpa, só para a gente confirmar a informação para o ouvinte, a juíza Lebos está de férias até o dia 22. Quem fica no lugar dela, quem responde e que pode decidir é o doutor Danilo Pereira Júnior, que é titular da vara. Isso, o juiz que substitui o juiz que está em férias tem os mesmos poderes. Então ele pode decidir da mesma forma que ela decidiria. Agora, eu falava dessa possibilidade de o Congresso alterar a legislação em relação à prisão em segunda instância. Acontecendo isso, quem for liberado agora voltaria para a prisão? Existe uma regra no direito penal que toda lei que torna a situação de uma pessoa mais grave, que agrava a situação de uma pessoa, não pode retroagir. Ela só tem efeitos a partir do momento que ela está em vigência. Então, no caso de uma modificação na legislação, na Constituição, particularmente, para permitir a prisão a partir da segunda instância, não pode retroagir. Ela só vai poder ter efeitos a partir das condenações em segunda instância da data em que ela entrou em vigência. Então, quem for liberado agora não volta para a prisão por uma alteração da legislação? Por uma alteração da legislação, não. Ou se for confirmada a condenação pelos tribunais superiores, ou se houver a decretação da prisão preventiva, como sugeriram ontem os ministros no encerramento. Doutor, com essa decisão, como é que fica aquela discussão sobre a progressão de pena do ex-presidente Lula? Se ele não fica mais preso na segunda instância, como é que isso vai ser acertado? É uma novidade, né? Assim, usando da lógica jurídica aqui, o tempo que ele já ficou preso é um tempo que vai ficar computado, vai ficar ali guardado. Se o STF mantiver a condenação e transitar em julgado, aí ele volta a cumprir pena. E então aquele tempo já cumprido vai ser considerado, e aí tem que fazer o cálculo para saber quanto tempo a mais ele teria de pena para cumprir, para atingir 1/6 do total e pedir a progressão. Na verdade foi o pessoal do Lava Jato mesmo, né? Os responsáveis pela Lava Jato que pediram a progressão da pena para o ex-presidente Lula. Ele não quis entrar com esse pedido, ele disse que não queria sair dessa forma, inclusive porque aí ele sairia com restrições, como o uso de tornozeleira, ele não poderia viajar, e a intenção dele agora, saindo com essa decisão do Supremo, ele tem total liberdade para andar onde ele quiser, não é? Porque agora não há uma liberdade condicionada, né? É uma liberdade que vem como uma regra, né? E não como uma medida cautelar, né? Porque a pessoa pode ter uma prisão preventiva e cautelarmente o juiz revoga a prisão, mas impõe certas medidas, uma espécie de uma liberdade condicionada. Então pode o uso da tornozeleira, o comparecimento mensal no cartório para dizer como é que está fazendo a vida. Entrega de passaporte, proibição de sair da comarca, né? No caso da prisão domiciliar, até de sair de casa. Então, só para a gente encerrar, claro que o senhor é um homem do direito e normalmente os criminalistas defendem essa posição que o Supremo tomou ontem porque é algo que está na Constituição, apesar de todas as divergências que nós temos, principalmente os procuradores da Lava Jato chamando a atenção. O senhor acha, pelo menos, que é justo que o Congresso Nacional discuta esse assunto, se pode mudar ou não pode mudar? O senhor acha que é cláusula pétrea? Qual que é o entendimento do senhor?
Não, aí são 2 pontos que precisam ser esclarecidos. O primeiro, a Constituição diz que enquanto não houver o trânsito em julgado, e o trânsito em julgado é não caber mais recurso. Então, enquanto ainda há recurso, a pessoa é considerada inocente, né? E quem é inocente não pode começar a cumprir pena. O outro ponto é quando ocorre o trânsito em julgado. Então, mudar o artigo 5º, que diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, isso não pode ser modificado, porque é uma cláusula pétrea. O que pode ser mudado é o momento do trânsito em julgado. É discutir, inclusive, o próprio papel do STF. Se o STF é uma corte constitucional, como nos outros países, que discutem apenas questões constitucionais, ou se o Supremo vai continuar a ser um tribunal de recursos, como é no Brasil, que acaba sendo, na prática, uma 4ª instância, o que acaba postergando o trânsito em julgado. Então, é possível modificar o momento do trânsito em julgado. Por exemplo, a própria lei que trata dos recursos especiais e recursos extraordinários diz o seguinte, olha, ocorre o trânsito em julgado com recurso especial no STJ e para o STF só cabem ações puramente constitucionais. Que foi o caso de ontem. Ontem, por exemplo, foi uma ação declaratória de constitucionalidade. Eram 3, né? Eram 3 com a mesma que referência. foram juntadas. Mas antes disso, vários habeas corpus individuais, inclusive do ex-presidente Lula, chegaram ao Supremo que analisaram como se fosse um tribunal de recurso, né? Assuntos individuais. E não é só no criminal, né? O Supremo hoje é uma ação, é um tribunal de recursos para ações que envolvem a Previdência, que envolvem os órgãos públicos. O Estado é o maior litigante hoje no Supremo e acaba travando a pauta. Bom, eu tenho uma última dúvida em relação ainda à liberação dos presos com base na decisão de ontem do Supremo. A decisão não foi publicada ainda. A defesa do ex-presidente Lula disse que isso não tem problema, porque a sessão foi pública do Supremo, transmitida pela TV Justiça, pela imprensa, teve repercussão nacional, então é conhecida, eles consideram como um fato jurídico notório. Isso basta para a decisão de liberdade? Sim, isso basta porque, ao final, inclusive, não houve nenhuma condição imposta na publicação, né? Nenhum ministro propôs uma condição, eu chamo de modulação, que é para dizer quais são os limites dessa decisão. A única ressalva que foi feita foi exatamente que não cabe a prisão após a antecipação da pena após a segunda instância. No entanto, pode ser mantida a prisão desde que haja fundamento para isso. Inclusive Rosa Weber quis que não fosse uma decisão ampla, a liberação automática. Isso. Ela foi contra, ela que alterou a posição dela em relação às decisões anteriores do Supremo, né? Mas nesse caso ela quis optar por uma posição mais cautelosa. Isso, que era a própria posição, quando o Supremo em 2016 mudou o entendimento, passou a permitir a antecipação da pena, né? A decisão determinava que tinha que ter um fundamento, que a prisão não era automática, né? Só que houve uma deturpação. Os tribunais começaram a aplicar a pena antecipadamente, automaticamente, de forma automática, sem o fundamento. Tanto é que o Supremo, em vários casos, acabou revogando essas penas antecipadas por falta de fundamento. Inclusive a súmula do TRF4, que determina que a antecipação da pena é automática, é uma súmula que agora não tem mais efeitos diante da decisão do Supremo ontem. Bom, então só para confirmar, no caso de Lula, quem vai decidir, o juiz federal Danilo Pereira Júnior, titular da 12ª Vara de Execuções Penais, será o responsável por analisar esse pedido de liberdade do ex-presidente e outros petistas condenados na Lava Jato. A juíza titular Carolina Lebos está de férias e só retorna ao trabalho no próximo dia 22. Dr. João Paulo Martinelli, advogado criminalista, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan e até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço, até a próxima.